Eu sempre digo que o LinkedIn, mais do que uma plataforma onde tem empregos, é um ambiente, é uma rede social de É, empregos, né? Tem cursos, tem ali uma relação, né? O que é a rede social, se não um ambiente onde você se relaciona com as pessoas de forma digital, né? Então, é muito importante, aí eu chamo a atenção até dos jovens, né? Estarem no LinkedIn, né? Ter lá o seu currículo lá preenchido. Ah, não tenho experiência, não tem problema, mas está no LinkedIn, está com um perfil adequado, isso é muito importante, tá? é, Porque realmente não tem muitas vagas operacionais, talvez da indústria, você não vai ver muitas vagas ali, né? Por é. exemplo, um eletricista e tudo. Mas tem vagas administrativas, por exemplo, assistente administrativo, né? Que é um Sim, sim. cargo mais operacional e simples, a gente vê no LinkedIn. Mas tem outros ambientes também importantes. Hoje, terça-feira, é o nosso dia, né? O dia que a gente fala sobre empregabilidade, claro, com Marcos Carneiro, aqui no Emprega Mais. Emprega Mais, com Marcos Carneiro. Seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde para você. Hoje vamos falar do que exatamente? Hoje vamos falar do. A gente estava até conversando antes sobre os dados do CAGED, né, que saíram no mês de fevereiro, né? Isso, esse novo balanço de admissões, de demissões aqui no Brasil. Boa tarde para você. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Shalom. Estamos aqui trazendo uns dados do CAGED, né? E o que é o CAGED? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? São dados oficiais do governo federal Uhum. que considera empregos formais, né? Aquele emprego lá de carteira assinada. Então ele mapeia esses dados e a gente consegue entender ele aqui. E aí eu trouxe dados aqui do estado do Ceará e da capital Fortaleza, o acumulado de janeiro e fevereiro, tá? Como a gente, primeira vez que a gente está falando sobre o CAGED, eu trouxe logo o acumulado, né? Perfeito. E aí, esse acumulado, esses números trazem o quê? Aqui no Ceará foi positivo? Não foi positivo, né? Aqui no Ceará, né? No modo geral teve algum desemprego, a taxa cresceu um pouquinho, mas aqui no Ceará foi mais positivo, né? Isso. O CAGED ele traz um dado, né? Uma informação, dentre muitas outras importantes para se analisar a questão da empregabilidade, né? Mas o que é que o CAGED mapeia, né? Ele pega o município, ele pega a região Certo. e as empresas que estão locadas naquele, naquele município, né? Ou naquele estado no Brasil, a empregabilidade que essas empresas geraram, né? Então a gente teve aí em janeiro e fevereiro, Rodrigo, do acumulado, o saldo foi positivo, é muito importante a gente olhar sempre o saldo, né? Porque o saldo é que diz se teve novos postos de trabalho gerados ou se teve perdas de postos de trabalho dentro do período, né? Então, se a gente olhar aqui o acumulado de janeiro e fevereiro, a gente teve 88.933 admissões, ou seja, pessoas foram admitidas, e, por outro lado, a gente teve 87.029 desligamentos, né? Então, entre essas admissões e desligamentos, teve um saldo positivo aqui de 1.904 postos de trabalho aqui no Ceará, né? Quando a gente vai para Fortaleza, a gente tem uma informação aqui de 50 mil admissões e 49.827 desligamentos, que gerou um saldo de 675. É um saldo baixo, considerando assim a capital, considerando o estado, Sim. mas se a gente olhar para outros estados, o Fortaleza tem uma crescente, né? Pequena, mas tem uma crescente, e isso é que é importante analisar. Bacana. Também os números foram puxados, a gente estava conversando aqui, pelo setor de serviços, né? Com quase 4.000 vagas, não é isso? Exatamente. Então, no Ceará, né, a gente teve um saldo, na verdade, no Ceará inteiro, né, de 6.567 vagas, novos postos de trabalho Uhum. aqui dentro do setor de serviços, né? E aí a gente teve uma queda de 2.364 da indústria e de 2.007 do comércio, né? Então, entre ganhos e perdas, né, a gente teve aqui um saldo no Ceará de 1.904 postos de trabalho nesse acumulado aí de 2 meses, né? Quando a gente vai para Fortaleza, a gente tem aqui um saldo, né, de serviço de
4.080 postos de trabalho, né, com 50 mil admissões e 49 mil desligamentos, né, que gerou um saldo de 607 postos de trabalho em Fortaleza. Tá? Então, é interessante a gente analisar esses dados, Rodrigo, porque ontem eu conversava com uma pessoa que dizia, porque eu sempre busco vaga no LinkedIn, né, aquela plataforma, Sim. aquela rede social lá de emprego. E eu tenho notado poucas vagas, eu tenho notado poucos empregos lá, antigamente eu via mais e tudo. São alguns indicadores que a gente vê, né? A gente acompanha também essas plataformas, e realmente, no início do ano, ainda mais com uma mudança de governo, eu trouxe também alguns dados interessantes aqui sobre a formação, né? Um negócio interessante, né? Aqui para o estado do Ceará, a gente teve um saldo maior de mulheres, 1.091 empregos de mulheres e 813 de homens, né? Existe, a gente sabe, dentro do emprego, percentual maior de homens, né? Se a gente olhar o saldo, homens tem mais de 60, quase 70% de empregos formais em relação às mulheres, né? Mas nesse saldo aqui, desse acumulado, as mulheres conquistaram aqui mais espaço. Isso é muito positivo também. Agora, Marcos, você falou aí, citou o LinkedIn, né, com as plataformas aí de busca de emprego, né, digitais e tal. Esse público aqui, você, pela sua visão, é o público do comércio, né, daquele emprego mesmo, né, que o trabalhador vai de porta em porta com o currículo ali na mão, né, dos serviços. Esse tipo de vaga a gente não encontra no LinkedIn mesmo, não. Ou encontra. Porque a gente encontra mais vagas mais técnicas, né? Por exemplo, na área da tecnologia de informática, técnico não sei o quê, programador, na área de gestão de comércio, gerente e tal, tal. São áreas mais de um escalão um pouco elevado, né? É verdade. Eu sempre digo que é muito importante, principalmente Até aí, o Cine, desculpa interromper, até pode o falar. Cine também, né? O trabalhador vai no Cine ainda, né? Isso. Recebe Sim, lá, tem a carta de encaminhamento, né? encaminhamento, tudo, né? Exatamente. Eu sempre digo que o LinkedIn, mais do que uma plataforma onde tem empregos, é um ambiente, é uma rede social de É, empregos, né? Tem cursos, tem ali uma relação, né? O que é a rede social, se não um ambiente onde você se relaciona com as pessoas de forma digital, né? Então, é muito importante, aí eu chamo a atenção até dos jovens, né? Estarem no LinkedIn, né? Ter lá o seu currículo lá preenchido. Não tenho experiência, não tem problema, mas está no LinkedIn, está com um perfil adequado, isso é muito importante, tá? ah, Porque realmente não tem muitas vagas operacionais, talvez da indústria, você não vai ver muitas vagas ali, né? Por é, exemplo, um eletricista e tudo. Mas tem vagas administrativas, por exemplo, assistente administrativo, né? Que é um sim, sim. cargo mais operacional e simples. A gente vê no LinkedIn, mas tem outros ambientes também importantes. Uma coisa importante do CAGED, Rodrigo, é que ele é uma informação, né, um dado que a gente analisa dos empregos a nível nacional, regional, né, por município. E o que é que isso reflete? Né? Reflete, em primeiro lugar, a economia. Né? Eu acho que quando a economia vai bem, existe uma tendência, né, de um otimismo da parte dos empresários, né, que o consumo está maior, então se gera mais empregos. E, ao mesmo tempo, a economia não só nacional, né, a economia também local. Por exemplo, aqui em Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza ela tem um programa de qualificação que é um dos maiores do Brasil. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz muita qualificação de profissionais, e isso ajuda também nesse processo. Assim como a atração de investimento, né, que algumas prefeituras, o governo do estado fazem, né, essa política de atração, de trazer novas empresas, né, isso é muito importante. Interessante que em fevereiro, o segundo município que mais gerou postos de trabalho foi Itapajé, que é um município pequeno, né, que não tem ali uma, uma relevância em números de empregos, né, se É, considerar é. os municípios do Ceará, mas foi o que mais gerou. Provavelmente a abertura de uma indústria, né, que foi ali puxada algumas vezes pela administração pública, né, pelo prefeito que traz incentivos, né, então isso tudo também movimenta muito esses dados, né, então
uma empresa grande que tem ali 1.000, 2.000, 3.000 empregos, né, para gerar no local, ela está em dúvida de onde entrar, muitas vezes ela vai para onde tem um incentivo maior do governo, né, redução de impostos, né. Isso. Então, esse trabalho, que é onde entra a política, né, no bom sentido, é muito importante também, né, e não só nesse processo de atração, mas também de qualificação dos, dos Dos trabalhadores, né, das trabalhadores. pessoas que precisam de qualificação, muitas vezes não conseguem pagar o curso, né, que é um curso profissionalizante, que não tem condições, e, e aí faz esses cursos, né, e aí está lá no currículo, né, o curso em diversas áreas, que ajuda essas pessoas a se colocarem também no mercado, né. É importante, né, se qualificar para o mercado de trabalho, mesmo independentemente da vaga, né? Se é operador, se é uma vaga operacional, se é administrativo, se é mais técnico, é importante. Eu quero destacar também, né? Você falou sobre Itapajé, também outros municípios. Eu fiquei impressionado aqui com o número bem pequeno de Juazeiro do Norte, né? Foi menor que até Iguatu. Juazeiro do É, Norte, com os dados aqui, eu não sei se são os mesmos, 383 postos criados, é esse mesmo sim, número? sim, Pois sim. é, Juazeiro do Norte, que é uma das maiores cidades aqui do estado, né? Polos econômicos, né? É, foi pequeno, né? É, Foi bem pequeno. acontece, né? Assim, mas se a gente comparar, por exemplo, com Fortaleza, né, nesse mesmo período, por 675 postos, né? Juazeiro também não foi tão ruim. O ruim realmente é quando se perde posto de trabalho, né? Sim. Até quando o saldo está zerado, ainda mais num ambiente de instabilidade que a gente tem vivido aí, né? Político e, enfim, de tantas mudanças, ter um saldo positivo é algo realmente muito positivo para a região, né? Existem números, né? Eu não consegui puxar aqui agora, de estados e municípios que tiveram saldos negativos, ou seja, perda de força, perda de trabalho, né? É, Perda de postos formais de trabalho, né? O que gera o quê? Desemprego, gera um problema na economia local, né? Então, ser positivo e até mesmo um saldo zerado, um mês ou outro, ainda é muito válido, né? é. O ruim é perder posto de trabalho. Aí sim, é ruim para todo mundo, né? E agora as perspectivas na sua visão aí dos próximos meses, né, com a geração de emprego, qual o setor que pode crescer mais? O serviço vai continuar crescendo, o comércio? Qual a sua visão sobre isso aí nos próximos meses? Mesmo com essa toda, ninguém sabe ainda como é que vai ser essa questão do governo ainda, né? Ainda vai completar o incendizar na próxima segunda-feira, né? Mas qual é a sua perspectiva? Divisão de trabalho aqui também no cenário local, nacional, da vaga de emprego? Assim, analisando como empreendedor, né, e ouvindo aí um pouco dos empreendedores, né, os empreendedores vivem aí uma certa desconfiança com as políticas que têm sido adotadas de aumento de tributação, de Aham, impostos, né, e isso gera muito receio, né, de novas contratações. Então, é, assim, não dá para esperar, eu acredito que dentro de postos formais, um crescimento muito grande, né? Assim, eu posso estar fazendo uma análise realista, pessimista, né? A gente espera que cresça, né? A gente sim, espera que sim. tenha um crescimento mesmo positivo. É muito complexo, né? A economia de como ela é gerida, mas o que a gente espera é que realmente melhore. O, o que eu quero chamar a atenção, Rodrigo, e é muito importante, é assim, você que está ouvindo, né? A gente teve em janeiro e fevereiro, dentro do Ceará, 88 mil admissões. Ok, nós tivemos 87 mil desligamentos. Mas é muito importante a gente entender que as oportunidades estão aí. Né? Sim. O que que nós estamos fazendo para ocupar o nosso espaço dentro desse número grande, né, de admissões? Se eu pegar 88, se eu dividir aqui, tirar uma média de janeiro e fevereiro, dá uma média de 44 mil admissões, ou seja, contratações dentro do Ceará, né? Então é importante entender a minha posição, o que é que eu tenho feito para estar dentro dessas 44 mil admissões e não estar também dentro dos desligamentos, né? Porque o desligamento ele mostra uma questão econômica, Uhum. mas também quando a empresa tem 10 funcionários e ela precisa tirar dois, ela vai normalmente demitir os dois que são
menos importantes ali dentro da estrutura dela, né? Então, o que é que eu estou fazendo como profissional para estar dentro dessas 88 mil e não estar dentro das 87, né? Porque se eu estou trabalhando também dentro desse processo, né, de instabilidade econômica e tudo, é sempre um risco estar perdendo aí o seu trabalho. Então, por isso que a gente fala sempre tanto aqui da qualificação, né, da busca por Conhecimento, se qualificar no mercado de trabalho na né? área. Então, muito importante para entrar no mercado e se manter no mercado, né? Que também é um desafio aí. É isso aí. Meio de 49, eu quero agradecer, tá, o Marcos Carneiro aqui pelo Emprega Mais de hoje, falando sobre esses dados do CAGED. Importante a gente falar sobre isso, esse levantamento realizado pelo CAGED, e claro, sobre a empregabilidade, a importância, né, de você, do profissional, do trabalhador se qualificar para o mercado de trabalho, não se estagnar e sempre correr pro melhor, né? Sempre o melhor. Só para finalizar, Diga lá, Rodrigo, Marcos, pois não. eu dou muita palestra aí dentro das escolas, né? Muitas vezes escolas públicas. E eu sempre pergunto aos jovens, né? Quem é que quer ser empreendedor, né? Em uma sala de 30, 40, normalmente 1, 2 levantam a mão. Uhum. Eu sou, assim, apesar de trabalhar com... Na minha época também foi, na minha época também foi assim. Pois é, eu apesar de trabalhar com empregabilidade, eu sempre digo que não tem emprego para todo mundo, né? Infelizmente, a gente olha o tamanho da nossa cidade, o tamanho do nosso estado, o tamanho do país e não tem emprego para todo mundo. E é onde é que normalmente o trabalhador acaba se virando, né? Assim, se virando como informal, como empreendedor, como microempreendedor, né? Isso. E às vezes não enxergam isso como algo positivo. Mas o empreendedorismo tem as coisas muito boas, né? Que é você ter uma possibilidade de ganho, de montar um negócio, de contratar pessoas, né? Ou seja, nós estamos falando em contratação, em colocação no mercado, mas eu posso ser empreendedor e empregar pessoas, né? E desenvolver a economia, né? Então é algo que eu sempre falo e eu sempre tento puxar essa bandeira também do empreendedorismo para os jovens, para as pessoas que querem ser empreendedores e potencializar aí o seu trabalho e ganhar e ter liberdade de horário, enfim, tem tantas coisas aí que o empreendedor tem de vantagens também, mas muitas vezes a nossa cultura prefere a estabilidade, né, como se diz, de ter ali uma carteira assinada. É o padrão. Saiu da escola, faculdade, se formou na universidade, comprou seu carrinho, seu apartamento, tá ali a sua profissão, mas é isso que hoje é vendido, né? Sempre foi assim, né? Sim. Sempre foi assim. Uma informação importante que não está no CAGED, tá, mas o Sebrae disponibiliza essa informação, 70% dos empregos gerados dentro do estado e no país também são por pequenas e médias empresas, né? Então, às vezes a gente acha que são as grandes empresas que contratam, não, mas hoje essa matriz mudou já de uns 10 anos para cá e vem mudando, né? As pequenas empresas que contratam 2, 3, 4, o volume de empresas tem crescido muito e essas empresas têm contratado muito também. Então, isso representa mais de 70% dos empregos formais, são pequenas e médias empresas. Pois é isso aí. Marcos, quero agradecer, tá? Muito obrigado aqui pela sua participação no Emprega Mais. Próxima terça-feira a gente volta trazendo mais informações sobre empregabilidade aqui na programação da Rádio Shalom. Agora...